Faça isso, leia. Nós somos muito a geração da tela, né? A profundidade do nosso conhecimento vem do TikTok. A gente se aprofunda pouco, a gente se dedica pouco. E sabe que ler pouco é prejudicial para a sua saúde mental. Inclusive escrever também, a gente não escreve tanto, a gente só digita. Eu comprei a semana passada uns lápis de cor, porque eu gosto, quando eu leio os livros, eu vou marcando, né? O livro, as partes que eu mais gostei, para depois voltar. E ao invés de eu digitar direto no aplicativo para poder pregar, eu tenho lá minha lapiseira, minhas canetas para eu escrever no livro, escrever em papéis. Escrever faz bem para a cabeça, irmão. Faz bem. Então, cuide desse hábito. Passa na livraria e tem muitos outros livros legais que podem ser bênção para a sua edificação. Continue orando pelo nosso país. Nós estamos num momento muito difícil. O que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro é para deixar a gente triste. Triste por nenhum dos dois motivos. Porque tudo o que acontece hoje no Brasil, se você torcer o pé ou encravar uma unha, vão querer saber se você é de direita, se foi do pé direito ou do pé esquerdo. Porque a gente está entorpecido por essas narrativas. Mas é triste o que aconteceu. Independente de como. Independente do lado que seja, uma vida sempre é uma vida. O crime sempre é crime. O combate sempre é necessário. A justiça é algo do nosso tempo. Outro dia eu fiquei pensando com os meus botões se Deus era justo. Deus é justo? A gente fala sempre, né? Mas Deus é justo. Deus habita a eternidade. Lugar onde nós, condição a qual nós estaremos um dia. Perfeito, sem pecado. Na realidade eterna não há ofensa. Se não há ofensa, não há dor. Se não há dor, não há recompensa, não há justiça. Não há necessidade de justiça onde não há ofensa. A justiça só é plausível e necessária para nós, que vivemos no pecado, no ambiente da ofensa, das diferenças, das dores e das mágoas. Punir uma pessoa é um mal retributivo por um mal causado. Se você mantiver uma pessoa presa, você responde por crime, por cárcere privado. A não ser que essa pessoa tenha cometido um mal, aí a justiça é designar um outro tipo de mal, para que o primeiro mal seja pago. É a terra. É o mundo que a gente vive. A nossa luta, quando falamos sobre justiça, é uma tentativa de remediar a existência enquanto estamos presos a essa época, a esse tempo. Porque um dia não haverá mais ofensa. E a característica ou a categoria de vida onde se julga as coisas e onde necessitamos de justiça não será mais necessário. Diferentes ângulos que olham a mesma situação vão ter diferentes pontos de vista. Um ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. Sobre o que é justo, o que é correto, são muitas cabeças. E nós, como gente do Evangelho, como discípulos de Cristo, como a gente olha para tudo isso? Com tristeza. Tanto a tristeza do crime organizado, que provoca grandes males e causa grandes males na sociedade, quanto o combate e o confronto da mesma forma. A nossa oração é para que Deus tenha misericórdia. Diante de tantas narrativas, quando me perguntam de que lado você está, eu estou tentando entender Cristo e estar sempre ao lado dele. Porque no mundo em que a gente pisa nesse chão, a gente não vai encontrar a verdade completa e nunca vamos encontrar a justiça completa. Até porque a justiça também é um mal necessário, mas é. Nunca permita que o seu coração seja conduzido por qualquer tipo de ódio ou de vingança.
apesar de talvez as autoridades terem te machucado, ou o crime tenha te machucado. É muito complexo falar disso, porque quando Cristo veio promover a justiça na terra, trazendo o reino de Deus, Ele pegou toda a injustiça e colocou sobre os seus ombros, e pagou por nós. Independente do que os homens julguem ser necessário nesse momento, se vai além ou aquém, nosso papel é de interceder e orar. Eu confesso a vocês que, ouvindo e lendo muita coisa, eu não sei se devo aderir a qualquer um dos dois discursos. Eu não me sinto confortável quando eu ouço os dois discursos sobre a mesma cena. Mas eu acredito que se os discursos da terra não fizerem sentido para nós, é porque a gente é gente do céu. E eu acho que o melhor que a gente pode fazer é sempre sermos semeadores da verdade do Evangelho. Com a nossa vida como igreja, como missão, tentarmos ser importantes na sociedade em que estamos através da luz que a gente apresenta, através da verdade que a gente apresenta. Inclusive a verdade de que no reino de Deus, no reino daqueles que foram redimidos e que vivem segundo a direção do Espírito, justiça é a cruz do Calvário. Para que não sejamos levados à justiça por um fuzil, seja ele de qualquer lado que esteja. E se tem uma coisa, e se tem um caminho que nós não devemos entrar como caminho de solução, é o terreno. Somos anunciadores, proclamadores, agentes do Shalom, promotores da paz, promotores da graça. Sabemos da necessidade da justiça na terra e de que essa justiça nunca será perfeita, mas acreditamos na justiça perfeita de Deus. Quer um conselho? Não entre em debates e discussões. E seja de que lado seja, se você estiver confortável pela quantidade de sangue, seja de quem está com farda ou de quem está sem farda, não importa o lado que você escolheu, se a sua satisfação repousa na vingança retributiva do sangue, alguma coisa não está certa. O sentimento de pesar e tristeza precisa ser o maior no nosso coração. Não é fácil, porque pisando nesse chão, a gente quer mesmo que o bicho pegue. E eu não digo isso defendendo nenhum dos dois lados, porque não é essa a solução, mas é o mundo em que vivemos. Deus nos dê muita sabedoria, para transitarmos no meio de tudo isso, visto que nós também não somos perfeitos, não estamos livres de um julgamento errado, e não enxergamos toda a verdade, e não sabemos de tudo e nunca saberemos. Nós somos um campo fértil para semear em qualquer história, para a gente acreditar e abraçar rapidamente. Acho que o melhor lugar para nós estarmos é com os joelhos no chão, sendo luz e sal, demonstrando o reino de Deus e pedindo a Deus que tenha misericórdia. Pedindo a Deus que tenha misericórdia. Eu às vezes digo aqui que tem alguns bang-bangs que não tem mocinho. Esse é um mundo decaído. Esse é um mundo difícil de se viver. Deus tenha misericórdia de nós e continuemos a orar. Que Deus nos abençoe. Amém, irmão?